Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé aí ainda, que hoje, depois de alguns anos da Liga, né, que a gente tem aqui, pela primeira vez está vindo para a Liga. Eu quero que vocês recebam com, né, para que ele volte outras vezes aqui. Então quero convidar hoje aqui, né, para estar pregando hoje aqui para a gente, o pastor Lucas. Você pode aplaudir aí, para que ele possa voltar aqui, né? Ele vai dizer, pô, me receberam tão bem lá na Liga que eu vou voltar, né? Pastor Lucas é bênção e ele vai estar ministrando ao nosso coração. Então, não converse, a partir de agora. Lucas está lá na frente, na introdução, ninguém se levanta, só se você estiver morrendo. Mas ninguém vai morrer aqui não, amém? Ah, estou morrendo de sede, não vai se levantar. Ah, tô com vontade de fazer, só tem vontade de fazer xixi na hora da pregação? Então você fica aí na bênção, não perde nada não, porque Deus vai continuar falando comigo e com você. Não fique com o celular, porque Deus não vai falar com você pelo celular, tá? Se alguém falar pelo celular, não é Deus, é outra pessoa, menos Deus. Então você pode se assentar e preste atenção, porque Deus vai continuar falando com a gente, amém? Amém, graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém? Irmãos, nessa noite, eu pensei em algo para partilhar com vocês, e o que o Espírito Santo colocou em meu coração é o seguinte: quero partilhar com vocês. Pode ser que a gente não consiga chegar no final da mensagem, mas eu separei aqui 10 conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu fui adolescente. 10 conselhos que, se tivessem me falado e eu tivesse prestado atenção, a minha vida teria sido diferente. Teria evitado muito sofrimento, teria evitado bater a cabeça na parede. Eu queria partilhar com vocês nessa noite. Amém? E antes de começar a mensagem, quero que você entenda que existem 3 tipos de pessoas. Existe o tolo. O tolo é aquele cabeça dura. Vocês são muito novos ainda para saber isso, mas é aquele que passa a vida toda e nunca aprende. Eu tenho amigos que andaram comigo na igreja, já estão com seus 30, com seus 40 anos, com seus 50 anos, e até agora estão sofrendo porque nunca aprenderam as lições que deveriam ter aprendido. Tem gente que está com 50, com 70 anos e você diz, ainda não aprendeu o que deveria ter aprendido. Esse aí é o cabeça dura, é o tolo. Eu espero que não tenha ninguém aqui nessa noite. O segundo é o inteligente. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Ele erra e logo ele dá meia volta e aprende e faz a coisa certa. E tem o terceiro nível, a terceira categoria, que é o sábio. O sábio é aquele que não precisa errar para aprender. Ele aprende vendo os erros do tolo e os erros dos inteligentes. Então, sejam sábios e aprendam com os conselhos que eu quero partilhar. Vocês não precisam errar para aprender. Você pode ser sábio e você não cometer os erros. Você aprender com quem já errou. Guarde isso no seu coração. O primeiro conselho que eu quero dar é que você não foi chamado para se amoldar ao mundo. Você foi chamado para transformar o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. E a Bíblia diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
O primeiro conselho que eu quero dar é que você não se veja como alguém que o mundo vai amoldar, que você vai ser absorvido pelo mundo, não. Você é um jovem, um adolescente poderoso que foi chamado por Deus para transformar o mundo. Quando você chegar na sua escola, quando você chegar no seu inglês, no seu esporte, na sua vizinhança, você vai entrar e você vai dizer, eu estou aqui para transformar essas realidades. Aí você diz, mas eu estou sozinho aqui. Você está com Deus, você está com o Espírito Santo. A gente cantou, Deus é mais forte do que tudo, é mais forte que a morte. Foi isso que a gente acabou de cantar. E por onde você passar, você está sendo um agente de transformação do reino. E Paulo está dizendo, transformem-se pela renovação da sua mente. Quem é que tem que se transformar? Sou eu e é você. É uma busca, porque a parte de Deus ele já fez, mas também a minha parte e a sua na busca da transformação. E a gente está construindo lá o templo novo da igreja. E guarde isso também. Uma igreja grande, você não faz uma igreja grande com um templo grande. Você faz uma grande igreja com grandes pessoas. E Deus está chamando a mim e a vocês, para nós sermos grandes pessoas. Vocês são grandes adolescentes de Deus. Vocês são chamados para ser diferentes. Então, se veja dessa forma. Quando você chegar lá na rodinha da escola, que começar as piadas, que começar o conteúdo que não é para você, você já vai dizer, o Espírito Santo vai dizer, eu estou aqui para transformar. Eu não estou aqui para me amoldar nesse conteúdo que não provém de Deus. Você é o agente de transformação do reino de Deus. Amém? Eu já vou entrar no segundo conselho. Príncipes e princesas trazem o reinado do Pai. Esse é o segundo conselho. Príncipes e princesas, eles trazem o reinado do Pai. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Provérbios, eu sei que está no escuro aí, ou o seu celular, nesse momento você pode usar para acompanhar o texto bíblico, e você pode salvar para depois você estudar. Diz assim, Provérbios 30, 21 e 22. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar. E diz assim, o escravo que se torna rei. E é por isso que a gente precisa dessa transformação da nossa mentalidade, porque tem muita gente, a Bíblia diz, a gente acabou de cantar aqui, diz assim, Deus é mais forte que a morte, e diz assim, e com ele eu vou reinar. Quem reina é rei, é príncipe e é princesa, e nós somos os príncipes de Deus, as irmãs são as princesas de Deus, nós somos chamados para reinar. O texto bíblico vai dizer, Apocalipse 1:5, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. E diz assim, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E diz assim, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Nós não podemos ter uma mentalidade de escravos. É por isso que muitos não se veem como agentes de transformação. Chega na escola, chega na vizinhança, chega em casa e diz, eu sou um coitadinho, eu sou um escravozinho. E você tem que ter essa mentalidade. Não é uma mentalidade de orgulho, é a mentalidade daquilo que a Bíblia diz e que Deus lhe chamou. Você diz, eu sou um príncipe de Deus aqui. E Deus me chamou para reinar e transformar o mundo, transformar a sociedade, transformar a minha escola, transformar o meu inglês, transformar o meu esporte, transformar a minha vizinhança, transformar a minha casa. É dessa forma que você tem que pensar e Deus vai te encher. Talvez muitas pessoas dizem assim, rapaz, olha, eu até cancelei a minha assinatura, eu tinha Netflix, cancelei, a gente só tem uma lá agora. Eu disse, meu Deus, só passa coisa ruim, coisa que é inapropriada. E sabe por que passa tanta porcaria? Porque os cineastas que estão aqui ainda não assumiram a sua posição. Sabe por que aqueles youtubers famosos estão fazendo ainda fama e eu fico vendo os meninos assistir, eu digo, rapaz,
Só besteira. Só besteira passando. Sabe por quê? Porque ainda você não assumiu a sua posição para ser um dos maiores youtubers do mundo, levando o evangelho de Deus com a criatividade que Deus lhe deu. Porque a gente às vezes tem talento, criatividade, e a gente se porta como escravo. Eles ficam fazendo lá vídeos, ficam fazendo conteúdos inapropriados, indecentes, conteúdos vis, conteúdos nocivos. E onde estão os adolescentes de Deus? Deus vai levantar uma geração de gente que vai fazer música, de gente que vai ser youtuber, de gente que vai criar os aplicativos que vão mudar o mundo, de adolescentes que vão ter criatividade, que vão ter as maiores empresas do mundo, que vão ser médico, juiz, empresário, comerciante, e tudo para a glória de Deus. Quando você vê aqueles conteúdos ruins, você diz, meu Deus, eu fico olhando às vezes o menino assistir, eu digo, não tem nenhum crente não nesse YouTube não, é para fazer um conteúdo decente? Cadê os adolescentes de Deus, os príncipes, as princesas? E no final eu vou fazer um desafio a vocês, porque quem é príncipe, quem é princesa, tem a maior capacidade do mundo. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, a sabedoria de Deus está dentro de você, a criatividade de Deus está dentro de você. Não se olhe como um coitado, como um escravo, como uma escrava. Se olhe como um príncipe e uma princesa de Deus. Amém? Terceiro conselho que eu vou dar para vocês. A presença de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. Sejam adolescentes que carregam a presença de Deus em suas vidas. Quem carrega a presença de Deus não precisa ter medo do que vai encontrar na escola. As pessoas dizem, eita, quando entrar na faculdade vai ser terrível, porque lá é um ambiente, se você carregar a presença de Deus, lá pode ter o que for. Lá pode ter gente de todo tipo. Se você tiver a presença de Deus, você vai mudar aquele ambiente todo. Você não precisa temer, porque Deus chamou justamente para você ser luz, para você ser sal e para você brilhar. Adolescentes que carregam a presença de Deus, que carregam o sobrenatural, que impossível acontece e que milagres vão acontecer por onde vocês passarem. E mais uma vez eu repito, não carreguem mentalidade de escravo, quando Deus chamou vocês para serem príncipes e princesas de Deus. Quarto conselho, sejam seletivos com as amizades de vocês. Tenham amigos espirituais. E isso aqui é fundamental. Com quem você anda? O que é que vocês estão lendo? Tem gente que diz nada, né? Que eu não leio nada. Tem uns meninos que dizem eu não leio nada, né? O que você assiste e o que você ouve determinará o seu futuro. Se eu perguntar assim, com quem você está andando? O que você está assistindo? O que você está lendo? O que você está ouvindo? Isso vai determinar onde você vai chegar. Muita gente não se preocupa com isso agora, principalmente quando está nessa fase. É por isso que eu estou te dando esse conselho. Aprenda a andar com amigos espirituais. Aprenda a encontrar na igreja homens, meninos de Deus para você andar. As meninas, aprendam a encontrar mulheres de Deus, pessoas que sejam mentoras para você. Isso vai evitar muito sofrimento lá na frente. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito legal, o cara é muito divertido. Mas quando você começa a andar, o Espírito Santo começa a mostrar. A menina é muito extrovertida, muito legal. Mas aí você começa a andar e você, o Espírito Santo já me mostrou que não é para... Quem você não pode deixar de andar é só Deus, a presença de Deus que você carrega. Mas se você hoje anda e detecta pessoas que estão te fazendo se afastar de Deus, você tem que se afastar delas. E o que você tem que fazer é ser testemunha de Deus para que essas pessoas possam realmente se converter. Essas pessoas possam ter compromisso com Deus. Cuidado com as séries que você está assistindo. Às vezes a gente bota no conteúdo, eu disse, eu cancelei só por causa daquelas thumbs, né? Thumbnail, só aquelas
imagens de foto. Eu botava ali quando meus filhos passavam, pai, o que é isso? Eu digo, não, isso não é para vocês. Às vezes os adolescentes dizem, pai, mãe, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas príncipes e princesas não fazem. Todo mundo assiste a série. Príncipes e princesas não assistem aquela série. Quando você botar que o Espírito Santo vai dizer, opa, tem indecência aqui, tem coisa impura aqui. Sabe o que você tem que fazer? Tira, corta. Mas é o assunto da escola, todo mundo assiste. Às vezes eu converso com um adolescente e tal, alguém diz, eu fiz uma maratona daquela série, assisti 20 temporadas no final de semana, não dormi, comendo pipoca. Quando você vai ver, eu não consigo assistir nem a primeira capítulo. Às vezes eu assisti com a Mical uma, quando eu coloco, no começo eu já digo, Mical, tira, não assiste mais isso aqui, nem bota mais em casa. E tem muita gente que chega aqui, como eu te amo, como eu te quero. Aí bota justamente, daqui a pouco, vamos assistir de noite aquela série. E vocês sabem, vocês são adolescentes, mas não são tolos. O que eu estou falando. Coisas que não é para vocês estarem assistindo. Pornografia, indecência. O que tem mais agora é filmes falando palavrão. Esse tipo de palavreado não é para príncipes. E o Espírito Santo de Deus vai lembrar você, a partir de hoje. Você vai olhar para mim, você vai lembrar disso que eu estou falando. Você vai dizer, não devia ter ido para o culto naquele dia. Porque quando você botar, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Isso não é para príncipe. Isso não é para princesa. Desliga. Bota outra coisa. Salmo 101:3. O salmista vai dizer, não porei coisa má diante dos meus olhos. Sabe o que você tem que dizer? Quando você encontrar aquela conversa que não edifica, que está cheio de palavrão, que está com piada indecente, você diz assim, isso não está à minha altura. Quando você encontrar aquela série que você diz muito legal, que disseram realmente série de muito sucesso, que você botar, que você detectar algo pornográfico, você diz, isso não está à minha altura de príncipe de Deus. Desliga. Isso não está à minha altura de princesa. Porque se você andar na lama, você vai encontrar os porcos. E eu faço uma pergunta, você tem um mentor, uma mentora, alguém que pode te ajudar, alguém que você pode tirar dúvida, alguém que você pode conversar, alguém que você pode dizer, ora por mim, me ajuda na caminhada, me ajuda aqui na Bíblia Sagrada. Esse é um conselho que eu dou a você. Procure um mentor, procure um amigo espiritual. Eu poderia ter evitado inúmeros problemas se eu tivesse procurado alguém e tivesse conversado em muitos momentos da minha adolescência e da minha juventude. Lembre do que eu falei, tem os tolos, tem os inteligentes e tem os sábios. Alguns podem ser que chegarão aos 50 anos e não vão aprender isso que eu estou falando. Outros nessa noite vão aprender a ser sábios e não vai esperar cometer erros para poder aprender a lição. Então, Deus vai mostrar a você, amigos, pessoas mais experientes, pessoas que são referências espirituais para você, dizer, me ajuda na minha caminhada, me ajuda a ser um homem de oração, um adolescente de oração, uma menina de oração que busca a Deus, me ensina as escrituras. Eu não quero mais andar do jeito que eu estou andando, com as pessoas erradas. Você está na igreja, é uma coisa, mas eu quero ver se vocês estão carregando a presença de Deus. Quinto conselho, jamais esqueça a sua identidade, que você é filho de Deus. 1 Samuel 15:17 diz assim, Samuel disse para Saul, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel, o Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O que Samuel estava dizendo é o seguinte, Saul, a Bíblia diz que era o cara mais bonito do reino. Ninguém era mais bonito do que Saul. E ele foi escolhido como rei de Israel. E aqui ele foi reprovado por Deus. E Samuel está dizendo assim, você sempre foi pequeno aos seus olhos. Você não foi escolhido por Deus?
Deus não escolheu você, não capacitou, mas ele nunca acreditou no chamado de Deus para a vida dele. E esse pode ser um dos problemas de muitas pessoas. Deus está chamando você para ser um adolescente que muda essa geração, e você pode estar dizendo, eu não me vejo assim. Você pode estar dizendo, eu não acredito no que Deus está falando sobre mim. E o Bill Johnson diz algo que para mim é maravilhoso. Ele diz, você não pode se dar o luxo de pensar algo diferente do que Deus pensa sobre você. Se Deus te chamou para ser um rei, um príncipe, uma princesa, você não pode pensar diferente disso. Você tem que assumir a sua identidade. Não pense pequeno sobre você quando Deus já pensou sobre você algo grande. Esse foi o problema de Saul. O cara está sentado no trono, ele é o maior do mundo, ali do país dele. Mas Samuel está dizendo, você se vê pequeno. Você é rei, mas você se vê como escravo. E se porta como escravo. Isso é uma tragédia. E Martin Luther King diz uma frase que diz assim, olha, se um homem é chamado a ser um varredor de rua, ele deve varrer as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha músicas, ou como Shakespeare escrevia poesia. Ele deve varrer as ruas tão bem, de modo que todos os exércitos do céu e da terra farão uma pausa para dizer, aqui viveu um grande varredor de ruas, que fez bem o seu trabalho. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo, vocês sejam grandes adolescentes, mesmo que você diga, eu só faço estudar, mas o mundo tem que dizer assim, vamos parar para ver, olha que espetáculo esse menino estudando, essa menina na aula de inglês, olha que espetáculo esse menino no esporte, porque o que ele faz, ele agrada a Deus, a vida é um espetáculo para Deus, o modo como ele consagra a vida dele, a gente cantou isso, a minha vida, a ti consagro, tudo que tenho é totalmente teu, ou é só canto, ou é só música, porque quando você tem uma vida consagrada, a gente vai consagrar e vai viver dessa maneira onde a gente passar, é o que ele está dizendo, mesmo que seja para varrer, ele diz, o varredor para Deus, ele se torna a varrida um espetáculo para o mundo, aí você diz, mas eu sou só um adolescente, você é um adolescente que vai dar espetáculo para a glória de Deus, com o que você faz hoje, com a sua obediência aos seus pais, com o modo que você se porta em casa, como você vive no seu prédio, no seu condomínio, o modo como você anda, como você se veste. Vou dar o 6º conselho agora. Afaste-se de tudo aquilo que pode te afastar de Deus. Deus deve ter o primeiro lugar das nossas vidas. E faça da sua comunhão com Deus a sua prioridade. A maior tragédia de um homem ou de uma mulher é não viver o que Deus preparou para ele, não viver o seu propósito. Provérbios 20, versículo 5 diz assim, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Todos nós temos um propósito, todos vocês aqui têm um propósito, todos, e a Bíblia está dizendo, aquele que tem discernimento, traz à tona o propósito, é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida e na sua agora, ele quer mostrar o chamado dele para você, o chamado de príncipe, de princesa, o chamado do que você tem que fazer nessa terra, você não foi chamado, eu vou estudar, depois eu vou comer o McDonald's e vou dormir. Deus tem um plano, e esse plano, Ele já quer que você comece hoje, agora, se você ainda não está cumprindo ele. Conselho número 7, não percam tempo, porque você só irá se lamentar no futuro, se você perder tempo. Eu me lamentei por muitas coisas da minha vida. Na minha época de adolescência, no Ministério dos Adolescentes, nós tínhamos lá um grupo de apoio com 5 líderes dos adolescentes. 5. 2 estão desviados hoje. Os outros 2 estão completamente apagados e mal vão à igreja. Eram meninos cheios de Deus. Eram os meus líderes.
falavam em línguas, pregavam, cantavam, evangelizavam. Mas começaram a andar nos caminhos de tudo isso que eu falei com vocês. E a ladeira só foi descendo, a ladeira só foi descendo da vida. É pessoas que eram adolescentes, começaram a namorar. Alegria, glória a Deus. Hoje é casamento, divórcio, separação, filhos chorando, traumas, psicólogos, psiquiatras e outras coisas mais. Por que eu falo isso? Aprendam e sejam sábios, para lá na frente não lamentar. E o que é que a gente tem que fazer? Não perca tempo agora. Considere a Deus como prioridade nas suas vidas. Eu mesmo gostaria de ter ouvido o que eu estou falando para vocês hoje. Eu gostaria de ter alguém para me alertar do que eu estou falando para vocês hoje. Porque mesmo assim tem gente que ouve e daqui a 5, 4, 10 anos comete todos esses erros. É gente que a gente fala, daqui a 5 anos você vai encontrar ele na lama. Porque nunca levou Deus a sério. Salmo 71, versículo 18, Davi diz assim: agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. É o que eu estou fazendo agora, falando aos filhos, falando à futura geração que são vocês. Davi, ele não se impressionava com o reino dele. Davi não se impressionou com as guerras que ele ganhou. Davi não se impressionou com os cavalos que tinha, com o ouro que tinha, com a prata que tinha. Davi não se impressionou com nada disso. A única coisa que impressionava Davi era a presença de Deus. E por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por que eu estou falando aqui? Davi disse: eu já estou cabelo branco e estou falando para gerações. Vocês vão aprender e vocês vão passar para a próxima geração. Conselho número 8. Dediquem-se à oração, à leitura bíblica e aos estudos. Muitos não têm a dimensão da preparação de Deus. Deus tem planos grandiosos para muitos aqui. Só que às vezes a gente não tem a dimensão do que Deus vai fazer lá na frente. Se você quer um conselho, bote o pé no acelerador na oração. Acelera na leitura bíblica. Acelera nos estudos. Porque lá na frente você vai receber a recompensa. Ao invés de ficar a madrugada toda no PlayStation, diminui um pouquinho a hora e tira um tempo de oração. Ao invés de ficar a madrugada toda na série, dorme mais cedo e vem para a escola dominical estudar. Ao invés de ficar a noite toda conversando no WhatsApp ou olhando as postagens do Instagram, abre a Bíblia para ler. Lá na frente, daqui a 5, 10 anos, vocês vão dizer assim: valeu a pena ser fiel a Deus. Agora, quando a gente está adolescente, a gente não percebe isso. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente diz assim: se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. Eu não teria brincado tanto. Eu não teria andado com aqueles meninos. Eu teria sido mais fiel a Deus. Quer ser tolo? Quer ser inteligente? Ou quer ser sábio? 1 Timóteo 4:12, Paulo vai dizer ao Timóteo: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Olha o que ele vai dizer: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, seja exemplo no procedimento, seja exemplo no amor, na fé e na pureza. Ele diz: até a minha chegada, olha o que ele diz: dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E ele diz: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas,
para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ele diz, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Timóteo era jovem, era um adolescente, era um jovem, e Paulo estava dizendo, mostrando a ele, aconselhando ele o caminho. Timóteo, o caminho é aqui, oração, lê a Bíblia, Escrituras, estudo, seja fiel, o seu procedimento seja exemplar no amor, na pureza, pureza. Príncipe não anda com piada indecente, príncipe não anda recebendo em grupos, em WhatsApp, fotos estranhas, comentários estranhos. Eu não preciso nem ser muito direto aqui, né? Vocês sabem já do que eu estou falando. Número 9, o conselho número 9. Seja obediente e honre seus pais, líderes e superiores. E esse princípio é fundamental. Não fale, não murmure, não faça críticas que machucam o outro. Seja alguém que abençoa a sua casa, a sua escola, a sua vizinhança. Eu acho engraçado, porque tem muita gente que diz, eu tenho um chamado de Deus, quero cantar no ministério de louvor, quero pregar, aí fala do pastor. Que contradição, né? Eu tenho um chamado, aí briga com o pai em casa, não respeita o pai e a mãe. Aí Deus está dizendo assim, vai ter que aprender a lição. Você só chega lá quando você aprender a lição. Você só passa de ano quando você é aprovado. Você só passa de ano se você tirar a nota certa. Esse é um conselho. Eu já vi gente, porque eu tenho um chamado de Deus e isso, Deus vai me usar. E papai e mamãe como é? Não, papai e mamãe são chatos. Aí é desobedecendo papai e mamãe, desonrando. Aí fala mal da liderança da igreja, do seu líder do louvor, do pastor, da igreja, dos outros líderes, fala de tudo. Não seja tolo, seja sábio, para você chegar em tudo aquilo que Deus quer levar vocês. Vocês são adolescentes poderosos, príncipes e princesas, mas precisam observar os princípios. E se vocês forem sábios, você vai dizer, eu preciso ser mais obediente ao papai, a minha mãe, que enxerga o que eu não enxergo. Eu vou obedecer ao meu pastor, eu não vou murmurar, eu não vou falar, eu vou ser um abençoador, vou cuidar da minha língua. Efésios 6:1, filhos obedeçam seus pais do Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E o último conselho que eu dou nessa noite, confesse os seus pecados, coisas escondidas, feridas, traumas. Você nunca amadurecerá carregando essas coisas dentro de você. Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Muitos jovens adolescentes, já novos, já carregam muitos traumas, já carregam muitas culpas, já carregam muitos pecados escondidos, coisas vergonhosas, coisas que você está ali sorrindo e tal, que ninguém percebe, mas quando bota a cabeça no travesseiro, são assombrados pelas feridas da alma, pelo que o diabo está fazendo. Sabe por quê? Porque a cada dia se torna pior o conteúdo que é colocado em uma rede social, em televisão, na internet. E as pessoas são submetidas a essa nojeira e muitos se melam com isso. E não percebem que com isso vai prejudicando você, vai te destruindo. E muitos sorriem, mas carregam inúmeros pecados, feridas e traumas que precisa ser curado. Mas hoje é dia de cura, de purificação, de perdão de pecados. Isso para quem quiser confessar diante de Deus. O pessoal diz assim, onde o diabo mora? O diabo mora nas trevas.
tudo aquilo que está escondido está em trevas. E você precisa levar a luz para que você possa ser curado e transformado. Se você quer chegar no seu futuro e você tem algo que precisa ser confessado, que precisa ser tratado, confesse. Procure o pastor de vocês, converse com ele. Tem outras pessoas que podem estar ajudando você nisso, mas não caminhe com coisas escondidas, porque isso só vai atrasar e atrapalhar o futuro que Deus tem para vocês, ou para você. A equipe de louvor já pode subir, se aproximar. Jesus quer nessa noite tratar os nossos corações. E o desafio que eu quero fazer, antes de a gente orar, é que eu e você, a gente possa ser bons discípulos do Senhor. Eu faço um desafio a você nessa noite, a você se comprometer com Deus, se consagrar a sua vida ainda mais. E todos os dias, você pergunta a Deus, como eu posso ser esse agente de transformação? Use o seu Instagram para partilhar um versículo, para partilhar uma mensagem. Use o seu WhatsApp, em vez de ser um dispositivo que traz maldição, de olhar uma coisa indevida. Envia mensagens de amor para alguém, que vai edificar a vida de alguém, da palavra de Deus. Seja um discípulo do Senhor, para você evangelizar aqueles que estão perdidos. Talvez os teus amigos da escola, mas os caras são maneiros, os caras da hora assistem isso, fazem isso, falam essas gírias. Você é um príncipe, essas coisas não estão à sua altura. Você tem que se ver dessa forma. Eles falam isso e veem isso, porque eles não conhecem o Jesus que você conhece. Eles falam e veem essas coisas, porque a graça de Deus ainda não alcançou. E sabe quem vai fazer com que essa graça alcance eles? Você mesmo. O príncipe de Deus e a princesa de Deus. É que vai levar essa transformação na tua escola, nos teus idiomas, onde você estuda, nos teus esportes, aonde você passa, no seu condomínio. Eu faço um desafio com os adolescentes. Eu até brinquei com o Messinho, falei acho que com o pastor Alex. Eu disse, eu estou lançando o projeto SED, SED, transforme seus seguidores em discípulos. Seguidores em discípulos. Transforme seus seguidores do Instagram em discípulos de Jesus. Eu faço esse desafio a você, para você começar a se mover nessa direção, e você vai ver os testemunhos do poder de Deus na sua vida. Mesmo um adolescente. Vamos ficar de pé? Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por falar conosco, Espírito Santo. E nessa noite eu Te peço que Tu venhas com o Teu amor, com a Tua ternura, nos envolver. Aqueles que precisam, Deus, do Teu abraço, do Teu perdão, que o Senhor os envolva agora. Aqueles que precisam confessar, que o Espírito Santo toque em seus corações. Aqueles que precisam de cura, tem traumas, tem dores, passaram por abusos, passaram por violências, que o Espírito Santo agora trate as feridas do coração, e que o Senhor nos dê essa mentalidade, que fomos chamados para sermos reino e sacerdotes, somos príncipes e princesas, Senhor, do Teu reino, para levar o Teu evangelho com poder e autoridade. Que a nossa mentalidade seja transformada nessa noite, que nós possamos seguir as instruções da palavra de Deus, para que possamos, Deus, alcançar corações sábios. E eu profetizo que essa geração de adolescentes, ela irá transformar Maceió para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo que esses adolescentes, Deus, irão receber
criatividade do alto, ideias, aplicativos serão produzidos, vídeos, filmes, músicas, artes, ideias, serão empresários poderosos, alcançarão os maiores cargos da cidade de Maceió, serão deles. Eles irão influenciar essa cidade, porque se tornarão grandes homens e grandes mulheres. A igreja não será grande porque tem um templo grande, será grande porque será composta de grandes homens e grandes mulheres para o teu reino, Senhor. E eu profetizo sobre esses adolescentes, cada um que está aqui, aqueles que estão em casa, estão recebendo também, Senhor, essa palavra, serão grandes para o teu reino, para a tua glória, Senhor. E sabemos que todo aquele que é grande no teu reino tem um coração humilde e de servo. Em nome de Jesus, amém.